Olá, pessoas! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre função horária das posições do movimento uniforme. A função horária das posições do movimento uniforme, ela é uma expressão, uma equação, que deriva da fórmula da velocidade média. Como é essa expressão? O espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. A partir dessa expressão, você vai poder encontrar ou determinar a posição de um móvel em um determinado tempo. Já na função horária da velocidade do movimento uniforme, a gente não tem nenhuma expressão algébrica. Por quê? A velocidade escalar média ela é constante. Então, o valor da velocidade vai ser sempre constante, porque o móvel vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Observe esse móvel. Ele parte do ponto de origem. Aqui vai ser a posição inicial no tempo inicial, que é igual a zero. Após se deslocar, ele vai ter uma determinada posição em um determinado tempo. Na função horária das posições, nós vamos poder determinar qual é a posição do móvel em um instante t. Veja bem, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade escalar média em todo movimento uniforme, ela é constante ao longo do tempo. Então, vai ser o termo que não vai ter nenhuma variação. E de onde vem a equação da função horária das posições? A função horária das posições, ela é uma expressão que é derivada da fórmula da velocidade média. Veja bem, velocidade escalar média é igual ao deslocamento dividido pelo tempo, onde o ΔS, que é o deslocamento, ele é dado por posição final menos posição inicial. O ΔT é a mesma coisa, tempo final menos tempo inicial. Só que como o tempo inicial é sempre igual a zero, eles levam em consideração apenas o tempo final. Então, veja bem, como a velocidade escalar média é igual à velocidade escalar instantânea, nós temos que a velocidade ela é igual à posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo. Então, aqui a posição final menos a posição inicial vai ser igual a velocidade vezes o tempo. E aí a gente tem função horária das posições. Posição, que é o S, é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Se você fizer meio pelos extremos, você vai ter que velocidade média vezes o tempo é igual ao deslocamento, que é a posição final menos a posição inicial. Se você isolar a posição final, você vai ter que a posição vai ser igual à posição inicial mais a velocidade média vezes o tempo. E assim você consegue chegar à função horária da posição do movimento uniforme. Movimento uniforme é aquele cuja velocidade escalar média se mantém constante ao longo do tempo. Por isso que a velocidade média ela não vai variar, porque ela vai ser constante ao longo do tempo. O que a gente vai ter de diferente é a posição do móvel variando em função do tempo. Lembra que quando o movimento uniforme ele é dado em uma trajetória retilínea, ele é chamado de movimento retilíneo uniforme. Ok? Vamos ver esse exemplo aqui. Os móveis A e B percorrem a mesma trajetória em movimentos retilíneos uniformes e suas posições são mostradas no instante t igual a zero. A posição de A é 30 metros e a posição de B é 70 metros. Suas velocidades escalares são respectivamente iguais a 8 metros por segundo e 10 metros por segundo, ou seja, A 8 metros e B 10 metros por segundo. Quais as funções horárias das posições de cada um dos móveis? Aqui eu já escrevi a fórmula da função horária das posições do movimento uniforme. Então, a função horária de A vai ser o seguinte: posição, aqui é a de A, é igual a posição inicial. Qual é a posição inicial de A? 30. 30 mais. Qual é a velocidade escalar de A? 8. 8 vezes, ele deu tempo, não deu, então vai ser vezes o tempo.
Vamos ver agora qual é a função horária de B. A função horária de B vai ser posição é igual... Qual é a posição inicial de B? 70. Mais, qual é a velocidade escalar de B? 10. Vezes o tempo. Então, a função horária da posição de A é essa aqui. E a função horária de B é essa aqui. Qual é o instante em que a distância entre eles é igual a 100 metros? Veja só. Aqui está a função horária de A e aqui a função horária de B. O instante em que a distância entre eles vai ser igual a 100 metros vai ser a subtração da função horária de B menos a função horária de A. Porque B, estando na frente de A, ele é mais rápido. Então, você vai fazer o quê? A subtração dessas duas funções horárias. Então, 70 mais 10 vezes T menos 30 mais 8T é igual a 100. Eu só fiz montar. E agora a gente vai separar termos que tem número para um lado e termos que tem número e letra para outro. Já separei aqui, ó. 10T menos 8T é igual a 100 menos 70, que estava positivo, passou para negativo, mais 30. Então, o que é que vai acontecer? 10T menos 8T vai dar 2T. É igual 100 menos 70 dá 30. 30 mais 30 dá 60. Então, T vai ser igual a 60 sobre 2, que dá igual a 30. Então, o instante em que a posição vai ser igual a 100 metros é 30. 30 é o quê? 30 segundos, porque a gente trabalha com o Sistema Internacional de Unidades de Medidas.